Boa noite. Boa noite. Daqui a alguns minutinhos iniciaremos a nossa live sobre literatura erótica. Boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos só aguardando a Adriana Sampaio entrar para que possamos iniciar nossa live sobre literatura erótica. Esse assunto tão interessante, importante. Adriana Sampaio, que aqui no Instagram mantém uma página muito interessante, que é Sexo e Guloseimas, com vários textos interessantes. Pois não, Ian Vinícius, você quer falar comigo sobre o romance Anésia Kawassu? Pode me mandar uma mensagem, meu WhatsApp é 73998554323. Repetindo, 73998554323. Estou aguardando a Adriana entrar para que a gente possa iniciar a nossa live. Inclusive, eu vou ler aqui um trecho na parte erótica que tem no romance Anésia Kawassu. Está aqui, inclusive, o livro Anésia Kawassu. E vou aproveitar também para ler uma parte, um trecho desse romance. E nós teremos aqui contos, da Adriana. Teremos a leitura de contos, de poesias. Eu vou recitar também alguns poemas eróticos. Vamos só aguardando a Adriana entrar aqui para que a gente possa iniciar a nossa live. E agradecer desde já a presença de todos vocês neste momento. A Adriana entrou. Cadê você, Adriana? Estamos só ali aguardando. Saudar aí a todas as pessoas que estão entrando nesse momento. Agradecer a presença de todos vocês. Com um assunto tão interessante, não é? Que é a literatura erótica. Quando o professor da UESB, né, eu tive a oportunidade de... Adriana, você entrou? Adriana, eu não estou conseguindo lhe ver. Não estou conseguindo lhe ver, Adriana. Estou aqui mais uma vez. Sim, eu já assinei para você. Sim, agora sim. E deu para entrar. Pronto, Adriana. Agora dificuldade técnica aí. Saudar Samara Barreto, não é? A nossa consultora digital.
Deixa eu arrumar É, aqui. Carlos Augusto, né? Então vamos Boa lá, ó, noite, Adriana. Boa Dominguinhos. noite. Boa noite, Adriana. Boa noite a Boa noite, todos que estão entrando nesse momento, hein? boa noite a todo mundo que está aí, né? Isso. Adriana, como nós temos uma hora e aí já passamos quase 5 minutos, e temos tanta coisa interessante para ver, eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho, né, da sua formação. Algumas pessoas lhe conhecem, mas outras não, né? Então, falar da sua formação, e aí depois me parece que você vai começar com um conto erótico, a leitura de um conto erótico, não é isso? Sim, sim. Estão me ouvindo bem aí com o fone? Acho que com o fone fica melhor, né? É. Não, eu estou lhe ouvindo bem. Eu acredito que as pessoas também estejam lhe ouvindo bem. Pronto, com o fone fica melhor. Aí eu coloquei aqui o fone. Deixa eu colocar o nosso fundo musical, né? Merecidamente, porque essa não é uma live comum. Deixa eu ver aqui se ela vai estar num bom som, se ela vai estar muito alta. Me diz como é que tá aí. Tá muito alta? Tá muito baixa? Tá baixa, né? Eu sei Tá aí, dando, tá dando para ouvir? tá lá no fundozinho, né? É? É É. porque também não pode atrapalhar a gente falar, né? Isso, com certeza. É só Ok, um fundozinho. tá legal. Tá, então, em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, tá, Domingos? Para mim é uma satisfação e é um prazer imenso participar dessa live, receber esse convite de você, que é um educador de referência aqui em nosso município e um escritor maravilhoso, né? Estou aí Obrigado. aguardando o meu exemplar de Anésia, que eu ainda não tive o prazer de ler, mas já me namorei com Antônio Burocô e foi, assim, uma delícia. E espero conhecer outras obras suas dentro em breve, né? Que não demore muito. Tá legal. Aí a gente combinou, então, de eu começar com um conto, né? A gente está falando de literatura. Antes de me apresentar, eu queria ler um conto. É um conto curtinho. Foi o primeiro conto que eu escrevi. Legal. Então, assim, é um conto curto, pequeno, não sei, eu nem sei se pode ser chamado de conto. Eu já quero já informar para todo mundo que eu não sou formada na área de letras. Aí, quando o Domingos me falou, bora fazer uma live falando de literatura, eu falei, meu Deus, eu sou pedagoga. Então, peguem leve comigo na parte da literatura, tá? Eu entendo de ousadia, mas de literatura eu entendo pouco. E aí, esse conto, ele está publicado lá no meu Insta, o Sexo Guloseimas, e ele se chama Cio. Já respondendo uma pergunta que Domingos já tinha me feito anteriormente, né, eu comecei a publicar os contos pela primeira vez num blog da plataforma Google, que se chamava Sexo, Guloseimas e Perspectivas. Isso começou em 2013. Só que aí, depois de um tempo, eu acabei perdendo a senha e foi difícil recuperar a senha. Então, eu parei de postar lá e depois eu tive a ideia de trazer para o Instagram. E aí, como aqui a gente tem um movimento maior, uma participação maior, tá dando certo, né? E aí, esse foi o primeiro que eu publiquei lá e o primeiro também que eu publiquei aqui no Insta. Ele se chama Cio. Eu vou ler então. 2h03 da manhã, ela pegou o netbook para escrever um conto. Conhecia tanta gente, falava tanto de sexo, mas era fato, estava só. E a solidão a invadia. Um desejo que lhe tomava intensamente que não conseguia pensar em outra coisa. Quando via um homem ou uma mulher que lhe atraísse,
dava vontade de lhe agarrar e devorar. O netbook à sua frente ligado, como seu desejo e seu corpo aflito, aceso, que estremecia ao toque de suas mãos pela cintura, apertando o bico dos seios até carinhar sua buceta. Desistiu. Sentiu vontade de outra pessoa perto de si, que lhe agarrasse, apertasse, lambesse, mordesse, penetrasse. Deitou na cama e começou a imaginar seus orgasmos, em sentir aquelas invasões que lhe tomavam tão profundamente a ponto de causar vertigens. Deu por si quando já estava gemendo na cama. Loucura! Em poucos instantes, todo mundo de casa saberia que ela estava a fazer. Correu para o banheiro, fechou a porta, sentou no vaso e abriu as pernas. Parou. Começou a lamber os dedos como uma gata. Lambeu seu sexo por meio de seus dedos molhados até parar no seu clitóris. Começou a passar as pontas dos dedos nele. Começara a agonia. Ela não parava de se tocar, enquanto mordia a outra mão e revirava os olhos e puxava o cabelo enquanto gozava. Era a imagem mais lasciva que já tinha visto de si mesma. 1, 2, 3. Que importava quantas vezes ela gozava? Havia momentos em que sentia em sua boca, por meio de sua mão, a presença de uma outra carne além da sua. Mas não havia mais ninguém. Só ela e ela. Ela gozava orgasmos intensos que lhe faziam estremecer, gemer e grunhir como um animal no cio. Era isso, o cio. Um dado momento, sentia um gozo tão forte que parou de respirar. Ficou zonza e sentiu-se fora do mundo. Amoleceu-se em cima do vaso. Percebeu que seu clitóris e sua vulva tinham aumentado de tamanho. Passou os dedos dentro de sua vagina e viu o seu gozo. Pensou, que gosto tenho eu? Enfiou os dedos na chota e os levou à boca e chupou-os. Tinha um sabor dela. Experimentou de novo. Enquanto passava a embriaguez dos orgasmos, olhava para si no espelho e pensava, não há melhor companhia do que o prazer de se ter. Ele é pequenininho. Nossa, bem legal. Uma estreia boa aí na produção literária erótica, né? Pois é, Adriana. Na verdade, eu, inclusive, enquanto professor do curso de letras, né, trabalhando com estágio, eu trabalhei com os meus alunos, as minhas alunas, com literatura erótica, né? Um dos temas, a gente trabalhou literatura afro-brasileira, literatura indígena, enfim, diversos, não só os cânones tradicionais, mas os diversos tipos de literatura. E a literatura, na verdade, é a expressão da vida. E com a expressão da vida, tem que expressar a vida sexual. A vida sexual não está fora da vida. Né? Ninguém vive, até porque a gente só existe por conta da sexualidade. Né? Senão, a gente não estaria aqui. Né? Então, na verdade, eu sempre digo o seguinte, que até no Antigo Testamento, no Velho Testamento da Bíblia, né, há textos eróticos. E um deles é o Cântico dos Cânticos, que foi um poema que o rei Salomão, que era um rei que teve muitas mulheres, assim como seu pai também, Davi, o rei Davi, né? Teve mais de 700 mulheres, e ele se apaixonou pela rainha de Sabá,
e era uma mulher muito sedutora, e ele escreveu um poema grande, eu não vou ler, todos são um trechinho, que diz assim: como és formosa, encantadora, ó deliciosa amor, teu talhe assemelha-se a uma palmeira, e teus seios a cachos. Eu disse, vou trepar pela palmeira, e agarrar-te-me às suas frondes. Teus seios devem ser como raceimas na cepa, teu hálito com a fragrância das maçãs, tua boca com um vinho generoso. Delícia, né? E tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Então, aqueles que tentarem censurar a literatura erótica, manda ler lá na Bíblia. Engraçado que eu Se já você fui encontrar algum católica. padre aí censurando a literatura... Sim. Olha, padre, tá lá desde o início. É uma coisa interessante isso que você traz, porque quando eu era católica, hoje eu não sou mais, não me identifico mais, mas eu Seu irmão é adorava o padre, livro né? dos cânticos. Sim, o meu irmão é padre. Agora você imagine, né? Parece que Deus fez assim, esse aqui vai para o sagrado e essa aqui vai para o profano. É verdade. Eu vou até escrever. Acho que eu vou tornar você uma personagem. No próximo romance que eu estou escrevendo, acho que eu vou colocar uma personagem, o irmão de um padre. Posso lhe dar várias dicas. Com certeza. E é engraçado, porque eu já gostava do livro dos cânticos e eu ficava me inquietando, eu lia e ficava pensando, oh, gente, por que tem sexo dentro da Bíblia, gente? Como é isso? Isso aqui é sexo, não é sexo? Mas ninguém toca no assunto, né? Sério. Ninguém toca no assunto. Eu gostaria, Adriana, que você falasse, além da questão da sua formação, como é que surgiu essa ideia, né, de você trabalhar com a questão erótica? Você vende produtos eróticos, né, comercializa produtos eróticos, você tem uma página aqui no Instagram, não é, voltado para a questão do erotismo, da sexualidade, dessa discussão. Como é que surgiu isso? Então, eu sempre gostei. Bom, vamos começar pela minha formação, né? Isso, Eu sou pedagoga, pós-graduada em gestão educacional e mestra em relações étnicas e contemporaneidade, tudo pela UESP. Certo. Atualmente eu estou trabalhando como tutora em cursos de graduação e pós-graduação da Uniaselv, aqui em Jequié. A questão do sexo começou a mexer comigo desde a minha adolescência, desde o tempo da escola. Eu me lembro que eu assistia escondido aquele filme erótico, que não era pornográfico, era erótico, de Emanuele, que passava no Band Privé. Não sei se você se lembra. Aí eu fazia de conta que estava assistindo o Supercine da Globo, quando o pai e a manhã já estavam na cama, né? Quando eu ouvia os roncos, eu mudava de canal para assistir o Cine Privé. Quando alguém levantava para ir no banheiro, eu trocava de canal rapidinho. E aí chegava na escola e queria conversar com os meus amigos, a maioria eram homens, falar sobre as cenas, o que era real, o que não era. A gente ficava se questionando o que é real, o que não é, porque o erótico, ele deixa aquilo de mistério, né? No filme, né? A gente não está falando especificamente da literatura. Bom, e aí isso sempre me mexeu. Depois da minha formação, em 2013, eu comecei a escrever no blog. Sim. E um amigo meu, Richard, né, um amigo maravilhoso que eu tenho, também é professor universitário, ele mora no Maranhão, ele me deu a ideia, eu me lembro como hoje, faça um grupo, né, faça um grupo no Facebook, faça o blog. E aí eu comecei, então, com um grupo no Facebook e com o blog. O grupo no Facebook foi muito mais movimentado. Quando foi em 2018, eu estava em Salvador, eu fui numa sex shop em Salvador, comprar algumas coisas para o uso pessoal. Porque aqui em Jequié a gente tem uma certa limitação de produtos, pelo fato de ser no interior. E lá, na loja que eu fui comprar,
a vendedora me disse que se eu comprasse a partir de tantos produtos de tal valor, eu poderia pegar no preço de atacado para revender. E eu estava desempregada. Sim. Eu falei, poxa, eu podia testar, né? Se eu vender, não vou perder nada, então eu vou investir. Oportunidade de negócio. Isso, exatamente. E aí, comprei pouquinha coisa, vendeu tudo. Aí eu voltei em Salvador, comprei de novo, tornou a vender. Mas tinha um diferencial, não era apenas vender por vender. O diferencial era exatamente vender e, ao mesmo tempo de vender, conversar sobre o produto, conversar sobre sexo, dar dicas, né? Fazer com que as mulheres, principalmente as mulheres, e homens também. A minha casa vive cheia de clientes, homens e mulheres. Então, assim, não tem nenhum tipo, não, eu vou vender produto só para mulher. Não, não existe isso. Então, sempre tinha aquela questão de orientar, né, de falar, olha, perca essa vergonha, você pode usar esse produto assim, você pode aproveitar e sentir mais orgasmos, ou você pode utilizar esse brinquedo a dois, ou sozinha. Então, ampliar essas questões sexuais mesmo. Depois eu comecei a fazer compras a atacado num site que vem direto de São Paulo. Mas, assim, o foco do sex shop nunca foi prioritário. É uma segunda fonte de renda que eu nunca tive assim um foco muito grande. Até porque a venda em Jequié, meu caro amigo, é muito pequena. Sim. Nossa comunidade jequiéense ainda é muito tímida no que toca a investir nas questões sexuais, né? Tanto de produtos quanto de brinquedos, ainda é muito tímida nesse sentido. Aí eu falei, não, o diferencial vai ser trabalhar com informação. E aí meio que eu fiz uma espécie de didática sexual dentro do Instagram. Eu comecei a escrever os contos e eu fui percebendo que espontaneamente, nos meus contos, meio que eu dava mão de professora, né? Eu tinha que trazer alguma coisa interessante, alguma novidade, alguma informação que pudesse ensinar alguma coisa para as pessoas. Por exemplo, no caminhoneiro do Tinder, né? Então a gente vai falar de um aplicativo de celular que é muito utilizado hoje em dia, vai desconstruir todo um estereótipo em cima do caminhoneiro, né? De que ele é um homem gordo, ogro, ignorante, que ele não é educado, que ele não é carinhoso, que ele não é másculo, sabe? Que ele é aquele cara que fica transando com várias mulheres. Então, desconstrói tudo isso. E foi bem interessante, muita gente gostou do conto. Os contos que falam dos fetiches, que também vai trazendo informações desse mundo sexual que ainda tem muito tabu em cima, ainda tem muito preconceito em cima. Né? Principalmente quando a gente vai falar de masturbação feminina, quando a gente vai falar de penetração, quando a gente vai falar de sexo anal, quando a gente vai falar de orgasmos serem diferentes de gozo, falar de orgasmos múltiplos, especificamente para homens também. Então, assim, são várias coisas que nós, por termos toda uma influência da cultura do Ocidente, a gente não tem informação, a gente não tem acesso a essa informação. Por quê? Porque nós sabemos que, historicamente, o sexo sempre foi enclausurado dentro do quarto. Sempre. Então, a gente precisa trazer ele para fora. Só que trazer ele para fora tem um troco, né? Tem um peso isso. Porque, assim, aquela parte, né? Então, da mesma forma que a prostituta, né? Ou como é que a gente fala hoje, que não é prostituta mais? Garota de programa, né? Não, tem profissional do sexo. Profissional do sexo, é o termo mais utilizado. Isso, agora o termo contemporâneo é profissional do sexo. Então, assim, da mesma forma que a profissional do sexo ela é vista como uma mulher puta, pública, que está aberta para o sexo
a qualquer hora, com qualquer pessoa, né? Que deve ser utilizada, né? Objetificada como um corpo apenas e não como pessoa. Então, isso tem um peso muito grande. E isso é algo que sempre é corriqueiro comigo, pelo fato de estar falando, de mostrar a minha imagem, que é algo também delicado pelo fato de ser professora, né? E aí você sabe disso. Você que trabalha com escrita, você trabalha com personagens, história, cultura, o peso de ser educadora, qual é a cara que a educadora tem que ter? Né? Qual é a imagem que nós temos construída de uma professora? Né? Com uma saia comprida. Oh, meu Deus, é minha gata. Minha gata fica pulando em cima de mim. A imagem dela é de uma pessoa com a saia comprida, né? Uma camisa toda fechada, né? Nada de decote, nada disso. Falar de sexo? Imagine, nunca. Mesmo que isso venha à tona no chão da escola, mas isso não é possível, né? Não pode ser possível. E ela tem que ser o exemplo da... Pacato. Tá falhando um pouco aí a sua... Conseguiu tá me falhando ouvir? um pouco a sua transmissão. Falhou um pouco aí, eu não sei o que você está conseguindo me ver aí. Bem, tá Tô cortando um conseguindo. pouco, Tô tanto a sua conseguindo. imagem como agora melhorou. Agora melhorou, pode prosseguir. Sim. Tá ainda parando. Acho que é a sua que tá falhando. Olha, mas aqui minha imagem tá tranquila aqui. Eu tô Aqui vendo, não sei. Aqui ficou rodando na tua imagem, aí eu não sei. Porque Ah, também tá tendo muitas lives. Muitas lives, é isso. Pode ser Tem o isso próprio também. Instagram. Mas pode continuar, vamos ver se... Isso. Pois é, tá rodando para você e a imagem. Como é que tá a minha imagem aí? Porque aqui eu tô me vendo bem. Agora a sua imagem não tá legal, tá falhando em alguns momentos. E agora voltou? Voltou, mas a imagem não tá muito legal. O áudio tá legal. Pode continuar. Pronto. Mas aí, se ficar ruim de novo, tu me fala, que aí eu vou mexer lá no roteador. Que pode ser o roteador, que às vezes ele dá uma travada. Ok. Pronto. E agora, tá todo mundo vendo bem? Tá todo mundo escutando bem aí? Cássio tá Galera, dizendo dá que a um sua retorno tá aí pra falhando. gente. Vamos continuar. Agora melhorou. Ele tá dizendo que a minha aqui tá boa. Mas agora É o melhorou. meu Vamos tentar roteador. ver. Deve ser. Eu preciso trocar meu roteador. Certo. Ok. Mas é isso, Sim. você ia conversando sobre a professora e tal, e sim, não podia falar isso. de sexo, né? É essa dificuldade que as pessoas têm e acham estranho, né? Uma mulher falar de sexo publicamente, o fato de ser uma professora, de ter a profissão professora, e também falar de sexo, e também vender produtos sex shop, é algo estranho, é algo que incomoda, é algo desconfortável, porque quando se fala de sexo, sempre foi algo restringido para o campo ou do bordel, ou da garota de programa, ou do quarto do casal casado, né? Nós sabemos disso historicamente. Existe toda uma construção, né? Mari Del Priore, não sei se você conhece, ela é uma historiadora fantástica, e ela vai trazer em vários artigos e algumas obras exatamente sobre isso, que a construção da sexualidade no Brasil, ela perpassou a cada século por essas etapas, mas o sexo sempre esteve enclausurado. Quando ele estava fora, ele era visto como anormal. Ela, inclusive, escreveu aqui um belíssimo texto para a Nésia Cauaçu. Ela é minha amiga, né? Inclusive, me presenteou com o livro História da Sexualidade no Brasil. É uma pessoa que tem um carinho muito grande. Ela, não é? Ela mora no Rio, né?
e é uma consagrada historiadora e fez um trabalho belíssimo sobre a história da sexualidade no Brasil. Vai servir, inclusive, de referência para o próximo romance que eu estou escrevendo, que é Águas Claras, a Saga do Rio das Contas. Enquanto você dá uma consertada na internet aí, eu vou ler um poema de Carlos Drummond de Andrade, que era considerado um poeta tímido, né? E que escreveu um livro de poemas chamado Amor Natural, só com poemas eróticos. E ele fala a respeito da bunda. A bunda, que engraçada, não é? Então ele diz assim... Eu tenho esse Você tem? livro. Tenho. É muito legal, né? Como é que tá a minha imagem aí? Tá ruim melhorou ainda? Um pouco mais, melhorou um pouco. Não Pronto. sei aí as pessoas que estão assistindo, mas melhorou, estava muito desfalcada. Certo. Melhorou. Mas o áudio tá chegando? O áudio está chegando. Pronto. Bom, a bunda, que engraçada. A bunda, que engraçada. Está sempre sorrindo. Nunca é trágica. Não importa o que vai pela frente do corpo. A bunda basta-se. Existe algo mais? Talvez os seios. Ora, murmura a bunda. Esses garotos ainda lhe faltam muito que estudar. A bunda são duas luas gêmeas em rentuda meneio, ainda por sim, na cadência mimosa, no milagre de ser duas em uma plenamente. A bunda se diverte por conta própria e ama. Na cama, agita-se, montanhas avoluma-se, desce, ondas batendo numa praia infinita. Vai sorrindo a bunda, vai feliz na carícia de ser e balançar. Esfera harmoniosa sobre o caos. A bunda é a bunda, rebunda. Essa parte da mulher tão atraente, né? Dizem que os brasileiros mais gostam na mulher a bunda. Tanto que não é, brasileiro olha logo para trás quando passa uma belíssima bunda, não é? E no sexo também admira muito, não é? Uma bela bunda, não é? E adora, por exemplo, ver uma bela bunda. Ou a posição de 4 é a preferida. Com certeza, é a posição mais preferida, com certeza. Carlos Drummond é fantástico. Eu comprei esse livro no sebo virtual. Legal. Mas me diga uma coisa, em relação à sua produção literária, o que lhe inspirou, o que fez? Além desse conto que você leu, aí você tem outros contos, não é? O que é que tem rolado para lhe inspirar? A pergunta de $1 milhão. Foi real? É a pergunta que todo mundo faz. E aí, Adriana, foi de verdade? Aí eu fico assim, o que é que você acha? Vou dizer para você que foi metade de verdade, metade não foi. Metade ficção, Metade ficção. Isso é a literatura, não é? É a junção entre a verdade, a realidade e a ficção, né? Hoje eu estava respondendo uma entrevista para um estudante de jornalismo da Unifax, né, sobre jornalismo literário, ele explicava exatamente isso. Então, a literatura é essa junção entre a realidade e a imaginação, né? Mas se inspira na realidade. Sim. Na verdade, assim, alguns contos foram baseados em fatos reais. E aí, no início, quando eu comecei a escrever, isso facilitava muito. Muito. Porque, assim, eu sempre gostei de contos eróticos. Apesar de nunca ter lido livros. Eu só consegui comprar um livro até hoje de contos eróticos. E teve uma vez que eu vi aqui naquela livraria Nobel. Sim. Que eu fiquei louca, um enorme assim, da capa preta, um volume assim bem grosso, Sim. Acho que era os 100 melhores contos eróticos do século XX, uma coisa assim. Babei no livro, mas depois quando eu fui procurar de novo não encontrei mais. E assim, existe uma diferença muito grande, né? Geralmente eu dou umas pesquisadas na internet também,
entre um conto erótico e um conto meramente pornográfico. Isso. Né? Por mais que a gente saiba que o erotismo e a pornografia, eles estão muito entrelaçados, né? Nós sabemos disso. Mas o conto pornográfico, ele é muito enfadonho, porque ele é muito direto, ele é muito chato, ele fala só de carne, ele não tem uma inspiração artística. Quando eu percebi, eu já estava começando a escrever de uma forma artística. Certo. Mas percebi também que isso é trabalhoso, isso dá trabalho. Então, não é assim. Não é assim você sentar e falar, hoje eu vou escrever um conto erótico e pá. Não é assim. Então, assim, muitas vezes foram histórias reais, histórias minhas, histórias de outras pessoas. Outras vezes são desejos, né? Desejos meus, desejos de outras pessoas, desejos de coisas que não aconteceram, né? E também a necessidade e a vontade de falar de temas que ainda não foram falados, né? Como é o caso dos fetiches, por exemplo, né? O conto, o voyeurismo, né? O voyeurismo mesmo, ele é um conto completamente fictício. Ele não aconteceu. Mas perpassa pelo desejo de muitas pessoas que, por mais que nem saibam o que significa ser voyeur, que é gostar de ver sexo, seja através de um conto, seja através de um vídeo, seja realmente, né, observando pela fechadura da porta, ou escutando, né, que muitas pessoas já fizeram essa experiência de uma forma, querendo ou não, né, já fez essa experiência de ser voyeur. Mas, então, veio aquela vontade. Poxa, eu podia falar um pouco mais sobre esses fetiches, né? Que tá no plano da fantasia, tá no plano da imaginação, no plano dos desejos, e que muitas pessoas não têm coragem de falar, né? Ficam inibidas. Então, as ideias são essas. Né? Agora, eu percebi, Domingos, que quando tem muita coisa ao meu redor, não sei se você percebe isso, se você sente isso também, como escritor. Mas quando o contexto, né, que a gente está vivenciando não está legal, não está equilibrado, então, ou está tendo muito trabalho, ou está tendo muito estresse, ou muita preocupação, ou até mesmo a ausência de libido, a inspiração some. Não adianta. Verdade. Não adianta. Porque, na verdade, a questão, né, envolve, a literatura envolve a questão da emoção, emocional, né? Não é diferente do jornalismo, de você fazer uma matéria. Eu sempre comparo o seguinte, o artista, eu disse isso hoje na entrevista que dei para o aluno de jornalismo da Unifax, o jornalismo é como um operário, não é? Você trabalha aquela questão da produção da reportagem, já o poeta, o escritor, não. Você tem todo um processo emocional ali, então não é a todo momento. Né? Você falou em desejo, eu vou ler aqui um poema do livro de Bruna Lombardi. Eu estive com Bruna Lombardi o ano passado, lá na Festa Literária de Paraty, né? Ela autografou, inclusive, o livro aqui, esse livro Clímax, não é? E ela fala do desejo. Eu vou ler esse poema aqui, que é bem interessante. De onde vem o desejo? Quero falar do desejo, descobrir de onde ele vem. Se é o começo de tudo, como é que começa? Vem do coração ou da cabeça? Controla tudo, manda em tudo o que sentimos? Decide o que fazemos ou somos nós que decidimos? Já está tudo escrito ou ainda temos livre-arbítrio? E quem produz a química do desejo? Aquele que transforma qualquer beijo num único beijo? A pessoa que eu desejo é a única que eu vejo no meio da multidão. É ela que acelera meu coração e que dispara a adrenalina do tesão. Ondas magnéticas, elétricas, energia e difusão te levam da euforia ao pavor da rejeição. Que loucura é essa que acontece e desobedece a qualquer lógica ou razão? Faz a gente perder o controle da situação
Isso prova que o desejo é a coisa mais perigosa, se infiltra de uma forma intravenosa de nossa essência e se condensa, se transforma na nossa consciência, naquilo que a gente pensa que é. Mas quem pensa por nós é o desejo, e a gente só faz o que ele quer. Bom, para aqui, Bruna Lombardi, né? Para quem pediu, aí estão os colegas pedindo o meu poema erótico, eu daqui a pouco vou recitar. Mas antes disso, eu gostaria... Toda essa esperança também, viu? Pois é. Antes disso, eu vou lhe perguntar como é que tem sido a recepção dos contos eróticos aí na sua página aqui no Instagram. Ave Maria! Imagine! Eu nunca vi ninguém reclamando. Não, ninguém reclama. Ninguém reclama. Assim, às vezes eu abro espaço para também trazer, né? E eu sempre lhe convidei, você tá me devendo, também contos de outras pessoas, porque eu quero tornar esse espaço amplo, popular, né? Coletivo. E, assim, dos poucos contos que eu já consegui, né, até agora escrever, todo mundo gostou muito. Principalmente porque dizem, né, é o que dizem, consegue se transportar para a cena, consegue se transportar e sentir, então fica subindo pelas paredes, fica doido para poder realizar também, sabe? Só elogios. Então eu fico muito feliz. E às vezes também querem fazer perguntas, né? Ô, Adriano, o que é isso? Tu já fez isso? E se eu quiser fazer, como é que faz? Como é que eu faço? Sabe? Essa coisa do voyeurismo, do fetiche, do sexo a três, do sexo anal, do beijo grego, né? Da inversão. Assim, no perfil tem contos, mas também tem textos informativos, né? Aí vem a Adriana pedagoga mesmo, né? Uma espécie de pedagoga sexual. Legal. Gostei desse termo aí, pedagoga sexual. Eu acho que eu vou colocar colocar isso no currículo. No currículo do curso de pedagogia. Eu acho que seria ótimo, seria necessário. Então, Bom, assim, eu vou ler... Sim, pode falar. Pode falar. Não, pode continuar. Continue. É isso, tem textos lá que são informativos, né? Que não são contos, mas o que a galera mais gosta são dos contos, né? Porque gosta, é aquela leitura de fazer antes de dormir, sabe? Aquela leitura para fazer quando tá sozinho, aquela leitura. Tá sozinho ou acompanhado, né? Também, né? A literatura ajuda nas duas coisas, contribui com as duas coisas, né? Bom, eu vou ler aqui um trecho de Anésia. Não é? O Anésia e o marido Afonso, quando eram namorados ainda, fazendo amor nas margens do Rio das Contas, na areia do Rio das Contas. Que coisa linda, eu quero realizar isso. No Rio das Contas tinha uma areia, uma areia bela. Eu me lembro, o Ali Salomão um dia me ligou, o Ali Salomão um dia me ligou, e aí ficou mais de uma hora conversando comigo, no telefone, sobre o Rio das Contas. E ele me disse assim: olha, Domingos, eu já bati muita poeta naquele Rio das Contas, com aquela loucura. Eu nunca me esqueço disso, ali era uma figura, viu? Eu fico pensando que ali deve ter tido muitos casais transando no Rio. Sem dúvida. Muito. Ali foi palco de muitos amores. E é por isso que em homenagem a esses casais, eu escrevi esse trecho aqui, ó. Foi na extensa e rosa areia do Rio das Contas que Anésia abriu seu sexo para receber o sexo de Afonso, como a flor abre suas pétalas para receber o orvalho da madrugada. Tirou seu vestido de babado de chita e a calçola branca de algodão que lhe cobria o chibio e deitou sobre a areia. O mascate, tirando também a roupa, penetrou na sertaneja como o sol penetra na planta. Afonso e Anésia fizeram amor enrolando pela areia do Rio das Contas, em carícias, risos e beijos imensos que fizeram os passos voarem com mais intensidade, os peixes se movimentarem com mais rapidez e os mamíferos do sertão correrem com mais velocidade. O mascate beijou com carinho os seios pontiagudos da sertaneja,
descendo os lábios sob seu ventre, chegando a ter seu sexo. Depois abraçou a catingueira com todo carinho. Chegou ao prazer ao mesmo tempo que a sertaneja atingiu também esse momento de prazer. Aquele era um momento sublime para Anésia Afonso. Era a primeira vez de Anésia e estava fazendo amor com um homem que ela amava de forma intensa. Então esse é um trecho aí de Anésia. Quem quer ler Anésia Cauaçu... Olha, eu quero meu exemplar. Você traga meu exemplar. Você está me enrolando. Tá certo. Eu gostaria que você falasse a respeito de hoje, como é que havia sempre uma censura em relação à literatura erótica, não é? Jorge Amado, por exemplo, foi muito censurado, considerado um escritor pornográfico, não é, por conta da sua literatura sensual, não é? O Nelson Rodrigues também foi as pessoas protestavam, não é? Principalmente aquelas pessoas conservadoras em relação às suas produções, como a história da Engraçadinha. Né? Você acredita que hoje a literatura erótica diminuiu mais esse preconceito, esse conservadorismo? As pessoas estão lendo mais, estão escrevendo mais? Né? Porque sempre existiu. Don Quixote, por exemplo, tem trechos, não é? Que é o primeiro livro que é considerado o primeiro romance do mundo, tem trechos eróticos, a gente viu aí do Velho Testamento também, com texto, sempre existiu, mas havia esse preconceito. Você acha que diminuiu, as pessoas estão mais livres para escrever e para ler literatura erótica? Eu acredito que para ler existe uma liberdade muito maior, né? Até porque o acesso se tornou muito mais fácil com a internet, com os aplicativos, né, com as redes. Então, hoje você tem um acesso mais fácil do que apenas o livro físico, né? Em contrapartida, a gente percebe que o mercado pornográfico, ele ainda tem assim um foco muito grande na mercadoria. Então, a gente tem pontos positivos e pontos negativos nesse sentido. O que eu percebo na minha atuação até agora, dentro do Instagram, é que a maioria das pessoas gostam, acompanham e ficam pedindo mais. Faz mais contos. E querem mais contos dentro de uma diversidade. Faz mais contos de mulheres. Faz contos sobre sexo anal, porque vai trabalhar com o desejo, com o feitiço de cada um. E cada uma vai ter uma fantasia, um desejo, um fetiche particular. Então, isso demanda tempo, demanda trabalho, toda essa questão. Agora, eu tenho uma crítica a algumas obras, apesar de não ter lido, né? Me disseram, por exemplo, né, que o tão popular 50 Tons, disseram, eu nunca li, mas me disseram que as obras são muito boas. Todavia, o que fizeram no cinema não chega nem aos pés. Né? Então, a gente percebe que o cinema ele ainda está muito velado. Né? Ele não é fiel àquilo que acontece na obra em si. E por falar em cinema, tem uma obra que eu acho fantástica, que perpassa por essa questão da sexualidade, e que foi uma das poucas obras que eu vi uma produção cinematográfica fazer um filme realmente fiel àquilo que estava na obra, que é Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar. Eu li o livro pela primeira vez e fiquei em êxtase pela narrativa que ele tem. Ele tem uma escrita, uma narrativa específica que ele vai tomando você, ele vai invadindo você, você come o livro, você devora o livro. E ele vai falar da perspectiva do incesto em família, né? De um irmão que é completamente apaixonado pela irmã. E ele sai da casa porque ele não consegue habitar na mesma casa que ela. E não me lembro agora quem é o diretor ou a diretora que fez o filme, mas fizeram um filme, né, brasileiro da obra, e o filme ficou completamente fiel.
Só para você ter noção, o filme já começa com uma punheta. É uma cena, assim, bem impactante, sabe? Não mostra, basicamente, o órgão genital, mas o som, o movimento, o som que o movimento da punheta tem, o movimento do ombro, aqueles detalhes. É uma obra cinematográfica fantástica. Então, assim, a gente percebe evoluções em alguns contextos e atrasos em outros contextos, entende? Eu confesso que, para mim, ainda é um terreno muito virgem. Eu ainda estou quebrando esse cabaço literário. Eu acho que tem adaptações, por exemplo, Dona Flor e seus dois maridos, para o cinema, eu acho que foi uma boa adaptação, tá entendendo? Já Gabriela não foi uma boa adaptação para o cinema. Para a primeira versão de novela foi uma... Então acontece muito isso, em relação à adaptação de um livro, não é? E aí o livro com conteúdo mais sensual, mais erótico, tem que ter um cuidado maior ainda, não é, do diretor para retratar. Mas já que pediram os poemas, sim, você ia falando? Tem uma coisa interessante que você perguntou e eu acho interessante falar. Ainda existe uma vergonha muito grande do público feminino. Então, a maioria das pessoas que entram em contato comigo, mulheres também falam comigo, mas a maioria que entra em contato para falar se gostou do conto, se não gostou, se aquele conto fez aquela pessoa pensar em sexo, se fez ele ficar excitado, se fez ele procurar a parceira ou o parceiro para namorar naquela noite, ou se masturbar, alguma coisa do tipo. Quem é que chega e que fala? São os homens. O que retrata ainda, né, o nosso clássico patriarcado, o nosso machismo que está aí dentro da nossa cultura, ainda velando, né? Ainda impossibilitando e fazendo com que as mulheres se sintam envergonhadas de falar dos seus desejos. Isso ainda é um desafio muito grande. Então, bora incentivar as mulheres a participarem, a falarem e escreverem. Bom, eu vou recitar aqui, já que pediram, eu vou recitar 2 poemas eróticos, um mais implícito, outro mais explícito, não é? A gente está próximo do São João e um é o Intenso Fogo do Amor, baseado em Uma Noite do São João, que diz assim. Bom, vou recitar primeiro Relações de Sedução, que é mais explícito, depois um implícito. Relações de Sedução. A beijei ardentemente, e no momento que falei transar, ela recusou. Sentindo que seus olhos brilhavam de vontade de me dar, comecei a acariciá-la intensamente. E através do toque de minhas mãos, ela se entregou. Tirei sua blusa e toquei seus seios. Oh, que seios! Tocar com os lábios um lindo seio é uma das coisas mais gostosas em uma relação. Tirei seu short jeans e sua calcinha de renda e penetrei intensamente. Ela acariciava o meu peito cabeludo. Depois do clítoris, ela sentiu um ponto de maior prazer, o ponto G. E houve um momento de arraso. Sentimos, ao mesmo tempo, orgasmo. Esse poema era muito conhecido no SEMES, está aí a turma do SEMES, colega do SEMES, lá na universidade, muito chegou bom. A virar hino na UESB, de tanto recitar esse poema. E eu agora falando, um outro é mais implícito, não é? Que é o Intenso Fogo do Amor, que é baseado numa noite de São João. Te conheci ao som do forró, dancei contigo intensamente, com todo o calor igual ao do sol. O meu pensamento se encontrou com tua mente. Sem medo da censura, nos agarramos em intensa loucura, de carícias e de magia, o encontro da economia com a poesia. O quentão que havia tomado aumentou o meu tesão, que junto com o teu ficou a mil. Era tão forte que foi capaz de enfrentar aquela intensa noite de frio. Em um lajedo, na noite escura e fria, a poesia penetrava na economia. Em meio a pedra, sorriso e delírio. Não faltou intenso brilho. Esquentamos na fogueira e não havia outra maneira. Era recomeçar como na primeira. Mesmo que o gozo do prazer tivesse a velocidade da luz. O essencial é a força que seduz. O que une a gente é o calor que emerge. Até breve, foi o que ela disse.
Isso é um poema da história de um poeta e de um economista em cima de um lajedo. Dizem que de um lajedo aí de uma cidade que tem esse nome aqui na região de Jequié. Uhum. Até imagino de onde seja. Bom, Adriana, eu gostaria que você, se você quiser ler mais algum conto, ou falar um pouco desse processo, não é? Da sua página, não é? Aí, dos produtos eróticos, como podem para as pessoas. Vamos lá, pessoal, vamos adquirir, vamos perder a vergonha e adquirir o produto erótico. É bom para a vida aí, então, não é? Tá aí com a Adriana aí, que tem produtos excelentes. Eu até já divulguei na revista Cotoxó, viu? Sim. Aqui na revista Cotoxó, Tá a última aqui edição. sua revista. Quem pegar a última edição pode olhar aqui, olha, tem um contato até de Adriana aí, não é? E aí você pode aqui no Instagram também manter contato com ela. Você pode deixar seu telefone aí também, não é? E vamos incentivar homens e mulheres a usar os produtos e a ler, não é, os contos eróticos. Esse mês ainda eu lhe envio 3 contos eróticos, viu? Olha! Com certeza. Você está falando em público, está todo mundo vendo. Compromisso. Gente, eu estou pedindo um conto, eu estou pedindo a Domingos um conto. Tem mais de ano. Mas eu estava envolvido numa produção, terminei uma novela agora, e aí eu estava concentrado nisso, a novela sobre os magos, né? Mas agora eu vou escrever. Ai, gente. Gente importante é outra coisa. Então, é isso. O que a gente percebe é que a cada dia mais pessoas vão falando, né, sobre o assunto. Aqui no Instagram eu percebo que existe uma abertura maior do público para o conteúdo sexo, né? Apesar de que o aplicativo em si ele tem uma vigilância muito grande. A semana passada, foi semana retrasada, não sei. Não sei se foi alguém que fez alguma denúncia, mas o próprio aplicativo, a política de privacidade, né, do aplicativo, bloqueou 3 partes de um dos contos que eu publiquei. Não é meu o conto, é de um amigo. Mas aí ficou faltando 3 partes, e aí a gente vai ter que postar novamente com uma outra imagem, né? Então, assim, a gente sabe que no Instagram essa ligação entre imagem e texto, ela é extremamente importante, né? Porque a gente trabalha com imagem no Instagram. E eu faço questão de trazer imagens de sexo explícito, justamente para fazer com que as pessoas consigam naturalizar o sexo de uma forma mais fácil. Não é que isso tenha um cunho pornográfico. Infelizmente, as pessoas elas se confundem muito, né? Por exemplo, eu fiz uma postagem, acho que foi mês passado, sobre a beleza da gordinha, do corpo da mulher gorda. E não foi conto, foi um texto informativo, né? E eu coloquei fotografias minhas de partes do meu corpo de uma forma mais íntima, justamente focando na questão da gordura, mas também na questão da beleza desse corpo gordo que dentro da nossa sociedade é extremamente estigmatizado, principalmente da mulher, né? E aí, com isso, depois disso, várias pessoas, né? Não sei se são contas fake, se não são, porque no espaço virtual você não tem nenhuma segurança, você não tem nenhuma certeza. Pedir, manda uma foto para mim, você conversa sobre sexo por aqui, ou me manda teu WhatsApp. Então, assim, um certo assédio, né? Quer dizer, o assédio ele sempre existiu pelo fato de falar em sexo. O fato do nome do perfil já ter sexo, então já existe muito. Nós estamos encerrando, viu? Mas já? Diga aí o número do seu WhatsApp ou do Instagram.
88924573. E aqui é o Sexo Guloseimas. Pode procurá-la pelo direct. Domingos? Muito obrigado. Prazer imenso. Beijo. E obrigado Beijo a todo à participação mundo. de todo mundo aqui. Valeu, pessoal. Delícia.